quase todos nós somos coaches, como pais, como irmãos, como filhos. Sempre inteiro. Porque a gente sempre está cobrando, buscando justamente levar essa informação e cobrar das pessoas. E por que não contratar, às vezes, um coach para acelerar um resultado? Mas eu consigo buscar informações na internet. Tudo bem, você tem na internet e tem ótimos vídeos, né? Esse podcast é um exemplo de trazer informações. Só que aí você tem 2 caminhos. Se eu hoje digito, eu quero aprender sobre liderança, você vai achar 1 milhão de resultados. Desse 1 milhão, 50% é ótimo, talvez 50% não tenha tanto conteúdo. Quanto tempo você vai demorar para ler tudo isso? Quanto tempo você vai ter a profundidade nisso? Quando eu contrato um coach, é justamente para falar, me dá o caminho, né? E ele vai buscando as suas habilidades, encurta o caminho, porque ele vai buscar das suas habilidades para você chegar nesse processo. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Questão de Pele e Cabelos, onde cada semana eu tento trazer uma questão de pele, uma questão de cabelo e sempre que possível uma questão emocional, porque somos feitos de emoções. Meu nome é Fabiana Dário, eu sou médica dermato-tricologista. Eu falo que eu sou uma CSI dos cabelos. Eu ajudo os pacientes a desvendarem os segredos dos seus cabelos e os médicos também a desvendar os segredos dos cabelos dos pacientes deles, porque durante a minha jornada, durante os meus mais de 20 anos como professora de 3 hospitais de escola, eu ajudei a formar mais de 200 médicos dermatologistas. Eu tô aqui com um grande amigo, Norir Lourenço, seja muito bem-vindo e gratidão por ter aceitado esse convite. Bom, eu que agradeço de estar aqui, presente, né, podendo falar um pouco sobre toda essa parte de desenvolvimento humano. Para quem não me conhece, eu sou Norir Lourenço, apesar de ter 35 anos na área de tecnologia, mas já estou há mais de 10 anos fazendo todo um processo, né, de desenvolvimento humano, sendo Master Coach, Master Trainer, treinador de inteligência emocional e sempre colaborando para divulgar cada vez mais que nós somos não máquinas, e sim seres humanos. Perfeito. Eu brinco até que eu brinco não, isso é seríssimo, né? Que eu faço uma consulta chamada dermatoterapia. Eu já falei isso com você várias vezes. E é verdade, gente. Eu também sou Master Coach, Master Trainer. Inclusive fizemos juntos, né? Com muita honra, muito orgulho. Fizemos amizade nessa jornada nossa. E realmente, quando a gente traz as técnicas que a gente aprende no coaching para o nosso dia a dia. Eu faço isso com as pacientes, com os pacientes. Eu faço isso com a minha equipe, com o meu elenco. Toda vez que precisa, eu trago para mim, a gente conversa. E eu sou apaixonada por essas técnicas. Mas eu acho que deu uma banalizada no termo coaching no Brasil. Você concorda? Eu concordo. Tanto que, ano retrasado, eu fui para os Estados Unidos, né, na Universidade de Ohio, justamente fazer um treinamento de liderança e coach. Por quê? Sempre me chamou a atenção esse descaso, vou dizer, um pouco do brasileiro, né? E por que o americano não? E aí eu fui entender, o americano entende como deveria ser compreendido o coach. Coach, gente, é método. É você acelerar um processo que você deseja alcançar, mas com as suas habilidades, com as suas ferramentas. Não existe misticismo, não existe nada em cima disso. É método puro. Só que no Brasil, por alguns motivos, né, se tornou banalizado, como você comentou, e não se utiliza essa grande técnica, esse grande método. Se você pegar nos Estados Unidos, praticamente todo jogador, todo político, todo grande empresário, um tempo atrás, se você procurar no YouTube, tem o Bill Gates, né, porque eu não fui ter um coach antes, né? Porque entende que você consegue acelerar. É justamente aquela pessoa que vai fazer você pensar e você dar as respostas do que você está buscando. Um pouco diferente de mentoria, que também é importante, mas o coach é justamente isso. Gostaria de que, em breve, né, os próprios brasileiros, né, entendessem a importância disso. Eu tenho um grande prazer de que os coaches que eu consegui, né, desmistificar isso, e eles vieram, conseguiram resultados excelentes. Eu mesmo utilizo muitas ferramentas, como você, para a gente poder justamente alcançar os nossos objetivos. Perfeito. Eu fico triste quando eu vejo pessoas falando negativamente, quando na verdade são técnicas, são ferramentas que te preparam para você emocionalmente resolver questões, para você enxergar de outra forma,
Então, se eu tenho um problema, eu tô no ponto A, quero chegar no ponto B, eu indo sozinha, sem parar para analisar, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas não param e olham as coisas. Toda vez que eu tive a oportunidade de sair do consultório, que seja, fazer uma imersão, olhar de fora, nossa, a quantidade de ideias, de soluções que muitas vezes são super simples, mas que a gente no meio do olho do furacão não consegue enxergar, né? E quando a gente tem a ajuda de uma pessoa com o olhar de fora, que não está emocionalmente envolvida com a situação e que tem preparo, nossa, a gente vira jato, né? A gente chega de uma maneira incrível. Amo. Isso que você comentou é muito importante. Até na área de tecnologia isso acontece muito. Infelizmente, às vezes, né, tem cursos rápidos que não dão uma bagagem suficiente. Né? Então é importante, do mesmo jeito que eu vou procurar para fazer um processo médico, de né? um médico mais preparado. Né? Para fazer até treinamento numa academia, ter um personal trainer, porque eu não tenho essa competência. Então ele vai me auxiliar a trabalhar melhor, usar os equipamentos vai me dar um resultado. O coach é a mesma coisa. Ele vai te fazer o quê? Você entender as suas habilidades, as suas capacidades e chegar no resultado. Quase todos nós somos coaches, como pais, como irmãos, como filhos. Sempre inteiro. Porque a gente sempre está cobrando, buscando justamente levar essa informação e cobrar das pessoas. E por que não contratar, às vezes, um coach para acelerar um resultado? Mas eu consigo buscar informações na internet. Tudo bem, você tem na internet e tem ótimos vídeos, né? Esse podcast é um exemplo de trazer informações. Só que aí você tem dois caminhos. Se eu hoje digito, eu quero aprender sobre liderança, você vai achar 1 milhão de resultados. Desse 1 milhão, 50% é ótimo, talvez 50% não tenha tanto conteúdo. Quanto tempo você vai demorar para ler tudo isso? Quanto tempo você vai ter a profundidade nisso? Quando eu contrato um coach, é justamente para falar, me dá o caminho, né? E ele vai buscando as suas habilidades, encurta o caminho, porque ele vai buscar das suas habilidades para você chegar nesse processo de ser um líder. Como exemplo, transição de carreira e tantas outras, né? Então, é simplesmente encurtar o tempo. Basicamente é isso que o coach faz. Encurtar o tempo, fazer você enxergar de outra forma, né? Ter alguém do teu lado. Eu acho incrível. Eu faço isso. Eu acabo fazendo isso na consulta. Sim. A consulta, muitas vezes, a paciente ela sai com missões, né? Com lições de casa, com filmes para assistir que tem a ver com o que a gente conversou. Quem é paciente meu sabe. Eu falo assim, eu viro a receita e falo que atrás tá o restante, né? Na parte da frente está a receita com as medicações, o skincare, o hair care, o que seja. Mas na parte de trás tem uma série de meditações, de filmes, de livros. Aí eu tento pegar o que faz mais sentido para aquela pessoa. Se é uma pessoa que gosta de literatura, eu vou dar um livro. Se é uma pessoa que gosta de cinema, vai para o filme e assim vai. Mas todo paciente meu acaba saindo com uma lição de casa do outro lado da receita, que é a continuidade, é o que eu falo da dermatoterapia. E olha que interessante, 2 pontos que você falou que é muito importante. Primeiro, essa cobrança. Você sai com uma tarefa. Sim. Se hoje você chega para a família e fala, eu quero aprender inglês, eu quero aumentar minha proficiência em inglês. É claro que a sua esposa ou seus pais vão falar, que ótimo, parabéns, seus filhos, todo mundo vai te dar e você vai falar, que legal, eu também. E o que você está fazendo para isso? O coach simplesmente vai falar, já se matriculou? Que dia você vai começar? Quando é que você vai fazer a sua primeira prova de proficiência? Qual o próximo passo? Essa é a diferença. Uma cobrança diferente, né? É uma cobrança diferente. E você vai responder isso. E o outro que você comentou é dos filmes, dos livros, a história conecta. Sim. Tudo, além da palavra coach, tem mais 2 palavras que ninguém gosta, né? Qual? Ressignificar. Mas faz sentido, gente. E propósito. Gente, você acorda por algum motivo. Sim, que você ainda não parou para pensar e escrever, mas que você acorda por um motivo, acorda, né? Só precisa parar e falar, tá, talvez seja por esse. E isso também afasta, né? Todo coach vai ficar mandando ver filmes. Por quê? Porque os filmes conectam. Conversam com o subconsciente, né? A pessoa mal sabe disso, né? Quem nunca chorou, quem nunca se emocionou com um filme, e ficou com uma narrativa. Pensando depois, ficou fazendo analogia com a própria vida. São ferramentas que a gente utiliza, que nós utilizamos na vida, na nossa jornada inteira. O que a gente falou, né? A Disney faz desenho para crianças. Gente, cada ensinamento em cada desenho da Disney, da Pixar, sei lá, a gente tá fazendo aqui propaganda, mas eu faço mesmo porque eu adoro, né? Então, são desenhos que trazem cada ensinamento, que toda vez que eu pego para assistir, eu falo, gente, não é possível, isso é para criança.
Não é possível uma coisa dessas. E nunca foi para criança. Nunca. Ou então foi para criança para tentar trabalhar o subconsciente desde pequeno. Só que a criança tem outra visão, ela não consegue ver a profundidade da coisa. E muitas vezes eu vejo adulto assistindo de maneira superficial o filme e não pegando... Assiste de novo. Assiste de novo, assiste de novo. Sempre vai sair algum ensinamento. Sim. E o que você falou casa muito com o que eu sempre procuro colocar, principalmente nos meus coaches, né? A superficialidade. Infelizmente, né? Felizmente, infelizmente, existe a internet. Existe, como eu falei, Tem uma muito boa, conteúdo. ruim. Só que hoje, a gente tem de ser raso, só olhar as manchetes. Então eu pego o Instagram, eu não me conecto em algum ponto, mesmo no assunto que eu queira aprender. A mesma coisa com outras mídias, com a própria internet, né? Às vezes com o próprio livro. Eu leio e não termino. Se eu tenho esse padrão de começar e não terminar, seja um vídeo pequeno, que nem comecei a ouvir esse podcast, não vou até o final, tenho certeza que esse padrão se repete para outros processos da vida. Né? Talvez você pare e fale, será que é por isso que eu não termino meu MBA? Será que é por isso que eu não termino meu curso de inglês? Será que é por isso que eu não termino... Que eu não emagreço, que eu não termino um tratamento? Porque é um padrão. Você vê como é delicado, mas a gente só começa a entender isso com o autoconhecimento, entendendo tudo que está à nossa volta. Todos os papéis que fazem parte da nossa identidade e a complexidade desse processo. Então, se eu não faço para uma determinada situação, é resultado provavelmente para as outras que se replica em outros aspectos da vida. Eu, esse ano, estou fazendo uma coisa, eu já fazia isso antes, mas esse ano eu estou pegando bem firme nessa minha meta, que é 1%. É 1%, né? Então, se todo dia eu fizer 1%, no final de um ano, eu estou com 365% a mais do que eu quiser, né? Então, eu pus na minha cabeça que esse ano, eu adoro livro, eu tenho 1 milhão de livros, e muitos livros eu acabo não tendo tempo de terminar, ou demoro muito tempo para terminar. Então, eu pus 1 página por dia, em mais de um livro, porque eu tenho mais assuntos que eu quero saber, né? Então, eu leio 1 página por dia dos livros que eu estou lendo. Já acabei alguns, engraçado, né? Essa brincadeira, né? E já estou em outros, né? Mas 1 página por dia, 1 página por dia. Eu acho que para quem não gosta de ler, não é impossível. A coisa se torna possível. Se você se alimentar um pouquinho melhor todo dia, 1% melhor por dia, se você fizer exercício 1% melhor por dia, tudo que você conseguir, eu acho que não precisa pensar no 100%. Eu vou parar de comer, vou parar. Não, põe 1% por dia, 1%. Eu tô nessa meta do 1% e tá funcionando para muita coisa que eu não conseguia fazer. Agora eu tô assim, 1%, 1%. E eu tenho uma outra teoria, que tem muita gente que fala, já que, conhece o Jaque? Já que eu não fiz, não vou fazer mais. E eu falo assim, que na minha concepção, o dormir e acordar é incrível. Porque todo dia que eu acordo, eu tenho a chance de fazer tudo diferente, de fazer tudo melhor, de consertar tudo que eu fiz errado no dia anterior. Então eu acho incrível dormir e acordar e falar, nossa, que delícia, um dia novo, uma página em branco para eu poder escrever o que eu quiser aqui dentro. Então eu acho que esse caminho aí talvez esclareça e ajude algumas pessoas a entenderem que é simples, né? Sim. Não é tão desafiador assim. Não, e é como você falou, 1% de qualquer modificação na vida, né, no dia a dia, é muito importante. E depois de anos, imagina. Eu tive uma das minhas coaches, ela não tinha tempo, e a gente sabe que existem muitos especialistas que falam do tempo, né? E qual era um padrão que ela fazia? Ela passava sempre antes de chegar em casa, no supermercado, aqueles rápidos, né, para comprar sempre o lanche. Então, até estacionar o carro, parar e tudo isso, ela perdia o quê? 40, 45 minutos. E o simplesmente faz o seguinte. Claro que antes tem alguns exercícios, alguns né? Preparativos, né? Que tal de você, né? Chegar no final de semana e fazer essa compra, talvez, para a semana inteira, toda. Né? Na outra semana ela falou, você resolveu o meu problema. Não é eu que resolvi. Simplesmente, ela mudou um processo que estava consumindo 40 minutos, 30 minutos... Por dia. E ela... Olha o que ela ganhou em uma semana, de tempo. Então, é o 1%, só que a gente não para pensar isso. É a leitura de um livro. É uma coisa que eu falo que é muito importante. Eu adoro minha família, adoro meus filhos, adoro... Tá, quantas vezes você já abraçou ele hoje? Quantas vezes você já falou para essa pessoa que você gosta muito dela, que você precisa dela? As pessoas é tão esquecem, rápida. né? A gente acha que
E quando passou 1 ano, 2, 3, 4 anos e tudo acontece. Então, temos que prestar atenção nessa expansão da nossa mente. Tudo que está conectado, tudo que está acontecendo ao nosso lado. Não é simples. Claro que tudo que a gente fala aqui tem uma base teórica, né, tem um fundamento e não é fácil de aplicar. Todos nós sabemos disso. Mas se eu não der o primeiro passo, como eu vou modificar? Como eu vou avançar? E pode dar o primeiro passo e cair e tropeçar. Que bom. Vamos levantar. Se eu tropecei e caí é porque eu estou andando, eu estou indo para frente. E eu coloco sempre também o seguinte, né? O mundo, nós sempre estamos procurando a nossa evolução. Tem gente que fala, não, mas eu estou parado. Não, você não está parado. Você está andando para trás, porque o mundo inteiro está andando para frente. Olha que interessante. Então, esse de ficar parado, esperar, e muitas vezes a gente não busca um determinado objetivo, Fabi, por quê? Porque eu não sinto que para mim é importante, ou para as pessoas que eu convivo. Se eu não tenho emoção, se eu não consigo visualizar que eu vou conquistar aquele objetivo e sentir o que ele vai me trazer de benefício, de coisas positivas, eu não dou o próximo passo. Então é simples, fecha os olhos, visualiza, sente você realizando aquele objetivo, você vai falar, é isso mesmo que eu quero. Você vai ver como modifica o seu padrão mental. Sim, é visualização, né? As pessoas, eu acho que tem muita gente que tem dificuldade de visualizar, né? E eu acho que o grande segredo é a gente visualizar. Eu tenho uma das pessoas que eu sigo, que eu faço aula, ela fala em desenhar. Eu acho interessante. Ela fala, começa desenhando, pega um papel, uma folha em branco, um lápis. Sempre lápis, por questão de ser madeira, né, de ter grafite. E você começa a desenhar o que você quer. Já desenha a situação, que fica mais fácil da pessoa visualizar, né? Aí, segundo a física quântica, se você visualiza por mais de X segundos, a coisa começa, eu já vi mais de um autor, mas é 68 segundos geralmente, você consegue começar a trazer das infinitas possibilidades, né, a situação acontecendo. Outro dia eu vi o Joel J falando assim, que quando a pessoa consegue uma coisa que ela lutou ou foi atrás, que ela sempre responde assim, eu sabia. Eu adorei o eu sabia. Eu falei, gente, faz muito sentido pra mim. Eu sabia. Foi o que eu busquei, foi o que eu fui atrás. Quando nunca é, aconteceu, não existe. Que nem a gente falou já de sorte. Não existe sorte. Sim. Existe todo um trabalho que vai levar a gente no que a gente quer. Sim. E essa parte da escrita também, já li autores e recomendo muito, né? Todo coach fala para escrever, né? Para escrever. É. Por quê? Se eu digitar, o meu cérebro não entende aquele conjunto de teclas. Ele pode ler, vou visualizar e leio. Quando eu escrevo, ele está entendendo o que eu estou escrevendo, está lendo e ao mesmo tempo ele está produzindo o resultado. Então ele é muito mais forte. Por isso que ele memoriza e guarda com muito mais consistência a mesma coisa do desenho. Então, eu sei que o teclado ajuda muito, tudo, mas algumas atividades é importante. Usar o papel e eu comento muito, principalmente das mulheres antigamente, elas faziam os seus diários. Eu acho que eram bastante... Era bom, né? Era muito importante, porque ali você está conversando com você mesmo, você está aumentando o teu autoconhecimento. É uma prática que deveria ser continuada e expandida, né? Porque quando você está escrevendo sua história, sua jornada, você está lembrando de detalhes, enriquecendo cada vez mais e buscando, entendendo as suas habilidades. Perfeito. Gente, que incrível. Eu e ele vai render um negócio aqui. Se deixar, a gente fica até amanhã, não é verdade? Eu queria te agradecer por mais uma participação aqui no podcast Questão de Pele e Cabelos. Queria que você deixasse um recado para as pessoas, que você despedisse e deixasse um recado. Gratidão, né, por essa oportunidade e colocar que nós podemos alcançar nossos objetivos, nossos sonhos, mas lembrando que ele deve ser realizado hoje. Não é amanhã, o amanhã não existe. Então, tem que começar hoje e sentir. Como nós comentamos, visualiza, sente o que você vai conquistar. Se isso vai ser importante para você, para as pessoas que estão ao seu lado. E aí é só dar o primeiro passo. Claro, planejamento, recursos, nada de... siga esse caminho. Tenho certeza que muito sucesso, muitas realizações vão acontecer. Gente, incrível. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui em mais um podcast Questão de Pele e Cabelos. Convidá-los a participar. Toda semana a gente está postando em várias mídias sociais. Então, me segue, me curte, ativa o sininho, porque o podcast inteiro está sempre na íntegra no YouTube, para que você receba toda vez que a gente estiver trazendo. Então, meu nome é Fabiana Dário, sou médica dermatotricologista e quero te convidar para participar de vários podcasts.